Boa noite a todos. Sei que a maioria já me conhece, mas como nem todos me conhecem, vou me apresentar. Meu nome é Victor Emanuel Vilela Barbuí e sou advogado e professor universitário. Nasci em São Paulo, capital, aos 11 de janeiro de 1985. Formei-me em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em fins da década de 2000 e sou mestre e doutorando em Direito Civil na área de História do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, a velha e sempre nova Academia de Direito do Largo de São Francisco, por cujas tradicionais e célebres arcadas passaram muitos dos mais notáveis juristas, poetas, escritores e estadistas pátrios, muitos deles, aliás, integralistas. Minha dissertação de mestrado se intitula Ideias Jurídicas de José de Alencar e minha tese de doutorado, já concluída, mas ainda não defendida, intitula-se Da Concepção Individualista à Função Social da Propriedade, a contribuição da doutrina social da Igreja no cenário jurídico brasileiro. Sou membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e pertenço ao Conselho de Honrarias deste, e sou também sócio contribuinte do Instituto Histórico e Geográfico de Santos e conselheiro do Comitê de Civismo e Cidadania da Associação Comercial de São Paulo, assim como presidente da Associação Brasileira de Cultura, ABC, e da Liga Distributista do Brasil. Presidente em exercício da Casa de Plínio Salgado e secretário nacional de Doutrina e Estudos, secretário nacional de Assuntos Jurídicos e ex-presidente nacional da Frente Integralista Brasileira, FIB. Pertenço ainda aos quadros do Instituto Leão Magno de São Paulo e atualmente tenho a honra de ser um dos professores do curso de pós-graduação em Doutrina Social da Igreja e Ordem Social do Centro Anchieta e da Faculdade Pio XII, coordenado pelo nosso nobre companheiro, professor Igor Awad, e de fazer parte do corpo de redatores do jornal O Brasileiro, excelente jornal sem notícias, dirigido pelo professor Igor Awad. Tenho colaborado também em jornais como Linguagem Viva, de São Paulo, e o Lince, de Aparecida, e em revistas como a Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ambas da capital paulista, e a Revista de Geopolítica de Natal, e em breve deve ser lançada a revista digital A Razão, por mim dirigida. Em minha pouco aludida tese, intitulada Da Concepção Individualista à Função Social da Propriedade, a contribuição da doutrina social da Igreja no cenário jurídico brasileiro, analiso a propriedade e sua função social à luz dos ensinamentos da doutrina social da Igreja, assim como a propriedade imobiliária no Brasil, desde a Constituição Imperial de 1824 até o Código Civil de 2002, ou Código Reale, buscando demonstrar que houve, desde o início do século XIX até o momento atual, uma profunda mudança na concepção dominante da propriedade, que se livrou dos princípios do individualismo e passou a se subordinar ao primado do bem comum, e que tal mudança se deu, antes de tudo, pelo são influxo da doutrina social da Igreja. Bem, comecemos então propriamente a aula de hoje, que é a aula de introdução a este nosso curso sobre as fontes doutrinais do integralismo ou simplesmente as fontes do integralismo.
O integralismo é um movimento cívico-político e cultural que nasceu oficialmente ao 7 de outubro de 1932, com o lançamento em São Paulo do chamado Manifesto de Outubro de Plínio Salgado, ilustre escritor, jornalista e pensador, que então já defendia ideais nacionalistas havia muito na terra bandeirante, sua província natal. Mais injustiçado pensador e líder político brasileiro, Plínio Salgado foi e é um autêntico arauto, apóstolo e bandeirante da fé e da brasilidade, que, como bem escreveu Francisco Elias de Terrada, entendeu a tradição brasileira como nenhum outro antes dele, elaborando uma doutrina política que se constitui, antes de mais nada, na teoria brasileira do Brasil, na teoria da tradição brasileira, com traços de granítico castelo, destinado a suscitar adesões para quem queira, em tempos vindouros, conhecer a substância do Brasil. Tal doutrina necessária, como salientou Heraldo Barbuí, por firmar os autênticos conceitos do homem, da sociedade e do Estado, encontra-se já plenamente sintetizada no Manifesto de Outubro, havendo sido posteriormente desenvolvida em outros manifestos, bem como em livros, discursos e artigos publicados em jornais e revistas de todo o país. Lembrando que a Ação Integralista Brasileira possuiu uma grande cadeia de jornais e de revistas, muitos deles de circulação nacional. O integralismo constituiu, na década de 1930, o primeiro movimento de massas, entre aspas, da nação, reunindo em torno da sua bandeira, a gloriosa bandeira azul e branca do Sigma, o mais brilhante e pujante grupo de intelectuais de que se tem notícia na história pátria, e formando a primeira agremiação política realmente nacional do país, desde o ocaso do Império. Nesse período, o movimento integralista, tendo como principal instrumento a Ação Integralista Brasileira, AIB, tornou-se a maior escola de civismo, de patriotismo e de sadio nacionalismo que a nação brasileira já teve, e também a grande atalaia do Brasil tradicional e integral, do nosso Brasil profundo, verdadeiro e autêntico, que aliás só não caiu em poder dos vermelhos em 1935, graças à força do integralismo, como reconheceram, dentre outros, o líder comunista Luiz Carlos Prestes e o secretário-geral da Internacional Comunista, Dimitrov. A propósito, recomendamos a todos a leitura do excelente artigo O Integralismo e a Revolução Comunista de 1935, de Sérgio de Vasconcelos. Assim, não podemos deixar de fazer nossas as palavras de Plínio Salgado, no sentido de que adeptos, adversários ou indiferentes, ninguém pode negar de boa fé que o Manifesto de Outubro mobilizou milhares de brasileiros, desde o homem do sertão até os numerosos e legítimos expoentes da cultura nacional. Tais expoentes da nossa cultura, autênticos bandeirantes do espírito, no dizer de Genésio Pereira Filho, constituem, na expressão de Miguel Reale, o que havia de mais fino na intelectualidade da época, formando, nas palavras de Gerardo Melo Mourão, o mais fascinante grupo da inteligência do país. Esses verdadeiros homens de mil da pujante geração integralista de que nos falou o Mercindo Rochadória constituíram com efeito uma pleiade de intelectuais que, segundo Pedro Calmon, poderia lotar uma academia em vez de ocupar uma trincheira. E que, em nosso sentir, poderia lotar não uma, mas várias academias, não por isso deixando também de ocupar uma trincheira como bons soldados de Deus e da pátria.
como escreveu Plínio Salgado na obra O Integralismo na Vida Brasileira, o integralismo, na década de 1930, abre aspas, ensinou o povo a cantar o hino nacional, que raríssimas pessoas sabiam, levou multidões a aplaudir freneticamente os desfiles do Exército e da Marinha, que então, como hoje, passavam nas ocasiões das paradas, em meio ao silêncio de reduzidos espectadores frios e apenas curiosos, promoveu o culto das datas históricas e dos heróis do nosso passado nacional, realizando comemorações imponentes, como as de Caxias, de Carlos Gomes, de Tamandaré, de Couto de Magalhães, de Pedro II, que foram memoráveis, abriu cerca de 3.000 escolas de alfabetização para adultos e cerca de 1.000 lactários para a infância, organizou bibliotecas e fez dar cursos de História do Brasil, Geografia, Instrução Moral e Cívica, Economia Política, elementos de Direito Público e de Filosofia, fundou milhares de ambulatórios médicos e cooperou na obra de recuperação física da nossa gente, realizou exposições e concertos e cursos de cultura artística, um dos quais foi notabilíssimo no Salão da Escola Nacional de Belas Artes, e o que mais importava, arregimentou a infância e a adolescência, incutindo-lhes entusiasmo pelos nobres ideais, formando-lhes os corações segundo a doutrina do Evangelho, incendiando-as num surto de patriotismo, como nem antes nem depois se viu algo de semelhante, fecha aspas. O integralismo, ainda nos dizeres de Plínio Salgado, abre aspas novamente, fez escola de austeridade e de firmeza de princípios, de altruísmo e abnegação, de idealismo construtor, de amor ardente pela pátria, de sacrifício por ela. Uma escola de disciplina e de ordem, de simplicidade e de modéstia, de preocupação pela coisa pública, de apostolado pela regeneração dos costumes. Uma escola que tinha por base a revolução interior, a transformação do próprio homem pelo domínio de si mesmo, na luta contra os baixos instintos que perseguem o ser humano como consequência da culpa original. Uma escola de vigilância constante na defesa das bases fundamentais da vida brasileira, a religião, a pátria, a família, fecha aspas. Consoante escreveu o padre Júlio Maria de Lombardi, o integralismo, abre aspas, em sua doutrina, sua finalidade, em sua organização, é bom e merece o apoio de todos que têm amor à sua pátria e ao progresso, fecha aspas, e como observou Dom Odilão Moura nas páginas da obra Ideias Católicas no Brasil, abre aspas, nacionalista, tradicionalista, o integralismo, cujas teses não contrariam a doutrina católica, aliás, fecha aspas, não, integralismo, fecha aspas, cujas teses não contrariam a doutrina católica, propugna, abre aspas novamente, por um estado de estrutura corporativa e municipalista, visando a um regime de justiça social para o povo, fecha aspas. E foi, assim como ainda é, um movimento, antes de tudo, educativo, que na década de 1930 conseguiu dar, abre aspas, grande parte da juventude brasileira um ideal elevado, despertou uma grande preocupação pelos problemas e tradições brasileiros, indicou uma direção política visando mais as ideias que a eleição dos candidatos, desviou do comunismo aqueles que desejavam uma ação política de reivindicações sociais. Fecha aspas. Aliás, cumpre ressaltar que Dom Odilão Moura pertenceu na década de 30 às fileiras da Ação Integralista Brasileira e anos mais tarde enviou ao senhor Gumercindo Rocha Doria um cartão em que escreveu que
que quase tudo que ele aprendeu de bom na vida, ele aprendeu nas fileiras da Ação Integralista Brasileira. E ele tem algumas páginas muito boas sobre o integralismo em sua obra Ideias Católicas no Brasil. O integralismo, cujo lema, nobre como nenhum outro, é a tríade Deus, Pátria e Família, não é, como salientou Gustavo Barroso, um partido, mas sim uma ação social, um movimento de renovação nacional em todos os pontos e em todos os sentidos, pregando uma doutrina de renovação política, econômica, financeira, cultural e moral. Esta doutrina de renovação integral do homem e da nação, orientada por uma filosofia decorrente dos Evangelhos de Cristo e fundamentada nas preleções de Santo Tomás de Aquino, continua viva e seus princípios fundamentais estão de pé, posto que dotados de validade temporal, sendo, aliás, tal doutrina, essencialmente cristã e brasileira, ainda mais atual e necessária na hora presente para a nossa terra de Santa Cruz do que o era nos anos 30 do século XX. Do mesmo modo, embora esteja hoje longe de ter as dimensões e o vigor que possuía nos idos da década de 1930, quando chegou a reunir em suas fileiras cerca de 1,5 milhão de brasileiros, o movimento integralista também continua vivo e tem crescido a cada dia por todos os quadrantes deste grande império do ontem e do amanhã, para desespero dos inimigos da nação brasileira, à esquerda e à direita. Enraizados nos sentimentos da mais pura e lídima brasilidade, o Manifesto de Outubro, de Plínio Salgado, documento fundamental do movimento e da doutrina do Sigma, sintetiza plenamente tal doutrina e, como esta, se inspira e fundamenta, antes e acima de tudo, nos ensinamentos perenes do Evangelho, na doutrina social da Igreja e nas lições de grandes pensadores brasileiros, a exemplo de Alberto Torres, Oliveira Viana, Jackson de Figueiredo, Farias Brito, Eduardo Prado e Tavares Bastos. Ao escrever o Manifesto de Outubro, Plínio Salgado ainda não havia estudado com profundidade o pensamento de Santo Tomás de Aquino, mas graças ao som e fluxo da doutrina social da Igreja, suas doutrinas políticas não se afastavam dos ensinamentos do Aquinate, assim como de muito que há de válido nas lições de Aristóteles. A propósito, julgamos oportuno observar que, como bem escreveu Francisco Elias de Terrada Espínola, o que Plínio Salgado levanta, desde a sua conversão intelectual em 1918, são duas colunas solidíssimas, Cristo e o Brasil, e o que ele nega são as ideias estrangeiras que corrompem o Brasil e repelem o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, a saber, o liberalismo, a liberal-democracia, os totalitarismos de todos os tipos, o positivismo e a herança do século XIX. E o resultado disto será, nas palavras de Terrada, o integralismo como ação, como volta à tradição brasileira, e por meta intelectual e política, a aproximação cada vez mais profunda de Santo Tomás de Aquino. Como salientou Plínio Salgado no capítulo da obra O Integralismo na Vida Brasileira, em que tratou dos fundamentos doutrinários do Manifesto de Outubro e do integralismo, tendo uma exposição complexa de variados assuntos, o aludido manifesto contém uma parte essencial e mutável e atemporal e uma parte acidental e sujeita a modificações impostas pelas circunstâncias históricas supervenientes.
Ainda como ressaltou o autor de Primeiro Cristo e de Psicologia da Revolução, conquanto o manifesto trouxesse firmes e nítidos lineamentos acerca da concepção do universo, do homem, dos grupos naturais, da sociedade, da nação e do Estado, não ia ele além das afirmações categóricas a propósito de tais temas, deixando para que em outros documentos e estudos se desenvolvessem de modo mais completo, mais claro e mais preciso as ideias lançadas naquele documento como indicações de rumos. Nas palavras de Plínio Salgado, essa clarificação das ideias fundamentais do Manifesto de Outubro foi realizada em documentos posteriores, como sejam as Diretrizes Integralistas, em 1933, a Carta de Natal e Fim de Ano, em 1935, as Preliminares do Manifesto Programa, em 1936, o capítulo Cristo e o Estado Integral, do discurso de junho de 1937, discurso proferido nas sessões soleníssimas da Corte do Sigma, o Manifesto Diretiva de 1945 e ainda em vários documentos constantes do livro O Integralismo perante a Nação. Paralelamente a esses documentos, considerados oficiais do integralismo, publicaram-se os meus livros Psicologia da Revolução, melhorado no sentido de maior clareza em sucessivas edições, Conceito Cristão da Democracia, o capítulo Cristo e César do livro Vida de Jesus, Discursos 1946 e, finalmente, em Direitos e Deveres do Homem, que é o desenvolvimento da tese que apresentei nas conversações internacionais católicas de San Sebastián, em 1948, Espírito da Burguesia, a Mulher no Século XX, O Ritmo da História, a Reconstrução do Homem, fecha aspas. Palavras, então, de Plínio Salgado, né? Então, como ele observou aí, as ideias, os princípios consagrados no Manifesto de Outubro são expostos depois com mais profundidade e clareza em diversos outros documentos integralistas e também em obras de sua lavra, né, como Psicologia da Revolução, obra que, como a maioria das obras dele, foi melhorada a cada edição no sentido de maior clareza, Conceito Cristão da Democracia, o capítulo Cristo e César da obra Vida de Jesus, que é, como disse o padre Leonel Franca, a obra-prima de uma literatura, e em Direitos e Deveres do Homem, né, que é o desenvolvimento da tese que ele apresentou nas Conversações Internacionais Católicas de San Sebastián, na Espanha, em 1948, nas quais ele foi o representante, o único representante do laicato católico brasileiro. E essa obra, Direitos e Deveres do Homem, é, em nossa opinião, a síntese não apenas da doutrina integralista, mas da doutrina social da Igreja, em que esta, em larga medida, se baseia e com a qual em nada conflita. Excluindo-se, pois, de nossas considerações as acidentalidades do Manifesto de Outubro, que se referiam a circunstâncias inerentes ao momento histórico em que tal documento foi redigido, guiados por Plínio Salgado, apreciaremos agora a substância do manifesto. Manifesto este que, como sabemos, conseguiu mobilizar centenas de milhares de brasileiros de todos os rincões do país entre os anos de 1932 e 1937,
e constituiu a primeira agremiação política de âmbito nacional desde a queda do Império e a mais importante pleiade de intelectuais de que se tem notícia na história pátria. Isto posto, cumpre ressaltar que, conquanto obra pessoal, onde predominam três elementos, a formação espiritualista cristã, a educação nacionalista e a intuição do seu autor, o Manifesto de Outubro, nas palavras de Plínio Salgado, abre aspas, embebe as suas raízes nos ensinamentos dos grandes pensadores, filósofos, poetas, economistas e sociólogos da nossa pátria, fecha aspas, bem como nas lições do Evangelho e da doutrina social católica. O artigo 1º do Manifesto de Outubro trata da concepção integral do universo e do homem, afirmando que Deus dirige o destino dos povos, que o homem, ente dotado de vocação sobrenatural, deve praticar sobre a terra as virtudes que o elevam e aperfeiçoam, que o homem vale pelo trabalho e pelo sacrifício em prol da família, da pátria e da sociedade, assim como pelo estudo, inteligência, honestidade e pelo progresso científico, técnico e artístico, tendo por fim o bem-estar da nação e o elevamento moral das pessoas, ou em outras palavras, o bem comum, que as riquezas são bens meramente passageiros, não engrandecendo a ninguém, ao menos que seus detentores cumpram os deveres que lhes são impostos em benefício da pátria e da sociedade, e que os homens, assim como as classes, podem e devem viver em harmonia. Neste primeiro artigo do Manifesto de Outubro, podemos notar a influência do cristianismo e da doutrina social da Igreja, bem como de Farias Brito, que na obra A Verdade como Regra das Ações, sustenta que não podem existir normas de moralidade caso não se adotem preliminarmente uma noção clara e precisa da origem e finalidade da pessoa humana. Isto posto, faz-se mistério assinalar que em nosso curso teremos uma aula só sobre a vida, a obra e o pensamento de Farias Brito, grande filósofo patrício, que é sem dúvida alguma um dos grandes precursores do integralismo e um dos pensadores que mais influenciaram o pensamento de Plínio Salgado e a doutrina do sigma. O capítulo 1º do Manifesto de Outubro reconduz os valores morais à plana de superioridade de que tinham sido destronados pelo materialismo do século XIX e do Delbar do século XX, e nos dizeres de Plínio Salgado, abre aspas, afirma que a igualdade dos homens deve ser procurada não mediante a tábua rasa do coletivismo, porém pela hierarquia das virtudes, e ainda nas palavras do autor da vida de Jesus e de reconstrução do homem, abre aspas novamente, sustenta o direito às legítimas aspirações de cada um e de todos pela prática da fraternidade cristã e da justiça, que emana dos corações à luz de uma consciência conhecedora das leis de Deus. Fecha aspas. A igualdade dos homens, afirmada por Plínio Salgado, em tal passagem do Manifesto de Outubro, não é senão a igualdade de que nos falou o venerável Papa Leão XIII na encíclica Quod Apostolite Muneris, e que consiste em que, tendo todos os entes humanos a mesma natureza, estão todos eles chamados à mesma dignidade eminente de filhos de Deus. Esta igualdade, porém, não exclui, ainda como observou Leão XIII, uma desigualdade de direitos e de autoridade,
que provém do próprio autor da natureza, isto é, de Deus, que determinou que na sociedade civil exista distinção de ordens diversas, em dignidade, em direitos e em poder. E, evidentemente, Plínio Salgado e o integralismo defendem a igualdade no primeiro sentido e aceitam as desigualdades de que falou Leão XIII. No artigo 2º do Manifesto de Outubro, Plínio Salgado defende a democracia orgânica ou democracia integral, consagrando o princípio democrático da representação política dos trabalhadores de acordo com suas categorias profissionais, isto é, o são corporativismo de que nos falou Pio XI, e princípio este, sustentado, aliás, pela doutrina social da Igreja a partir de Pio IX e, sobretudo, de Leão XIII. É importante destacar que já Pio IX defendia o são corporativismo, que muitos pensam que o primeiro a defender foi Leão XIII na encíclica Rerum Novarum, onde realmente defendeu com galhardia o são corporativismo. Nas palavras de Plínio Salgado, abre aspas, o capítulo 2º busca solucionar os conflitos de classe e a exploração do capitalismo ateu, consagrando o princípio democrático de representação política dos que trabalham, segundo as suas categorias profissionais. E aí se nota a influência de Oliveira Viana, cujo pensamento, evolvendo de livro para livro, veio recentemente esplender na plenitude de suas últimas obras. E não podemos deixar de considerar que esse esquema de organização social e política conforma-se com a própria doutrina dos Summum Pontífices, desde Pio IX e Leão XIII até Pio XI e Pio XII, e principalmente com o discurso deste, no Natal de 44, quando distingue a massa desordenada do povo. Fecha aspas. Aliás, cumpre ressaltar que Plínio Salgado desenvolveu muito bem essa distinção de Pio XII entre povo e massa, em diversos discursos escritos, e cumpre ressaltar também que esse princípio da representação de classes continua sendo defendido até hoje pela Igreja e embora as mais recentes encíclicas que tratam do problema social não usem o termo corporativismo, elas claramente defendem e consagram aquilo que Pio XI denominou, como vimos, o são corporativismo. Como bem escreveu Carlos Alberto Saccheri na obra A Ordem Natural, a organização profissional da economia é a tese central da doutrina cristã católica na ordem econômica, com ela se superando e retificando tanto os erros do liberalismo atomizador quanto aqueles dos estatismos coletivistas e massificantes. No artigo 3º do Manifesto de Outubro, em que se nota a influência de Jackson de Figueiredo, defende-se a restauração do princípio de autoridade, entendida por Plínio como pressuposto da liberdade autêntica, constituindo o equilíbrio entre liberdade e autoridade, segundo o autor de Vida de Jesus, da Vida de Jesus, a base da verdadeira democracia cristã. E aí, tendo citado Jackson de Figueiredo e antes Oliveira Viana, também reputamos relevante sublinhar que nosso curso também
falaremos bastante desses dois pensadores brasileiros, cujas ideias exerceram considerável influxo sobre o pensamento de Plínio Salgado e, por conseguinte, a doutrina integralista. No artigo 4º do manifesto, em que podemos notar que Plínio Salgado está plenamente de acordo com os ensinamentos de Alberto Torres, que em sua obra O Problema Nacional Brasileiro defende o nacionalismo, combatendo o cosmopolitismo e a influência estrangeira, bem como os absurdos e nefastos preconceitos étnicos que levaram muitos brasileiros a amesquinhar os elementos formadores da nacionalidade, assim como aqueles que posteriormente nela se estabeleceram. E aí vale assinalar que neste capítulo do manifesto, Plínio Salgado fez uma vigorosa crítica às tais ideias racistas, então bastante em voga e defendidas por grandes pensadores, até por grandes pensadores brasileiros, mas que ele, Plínio Salgado, sempre combateu. E alguns pensadores que por algum momento foram influenciados por tais ideias, como Oliveira Viana, depois se afastaram delas. E no caso específico de Oliveira Viana, Gilberto Freire ressalta isso numa bela conferência que fez sobre Oliveira Viana no Conselho Nacional de Cultura, já na década de 1970, se não me engano. E tendo citado Alberto Torres, cumpre ressaltar que ele também será um dos autores sobre os quais falaremos mais adiante em nosso curso, justamente por ter sido um dos pensadores que mais influxo exerceram sobre a doutrina do sigma. Como frisou Plínio Salgado, esse capítulo 4º do Manifesto de Outubro é como que uma projeção das páginas por ele escritas no seu romance O Estrangeiro, que na verdade em seus dizeres constitui também um manifesto à nação, lançado em 1926 e preparador do Manifesto de Outubro, assim como seu primeiro manifesto integralista. E vale lembrar que O Estrangeiro, romance que consagrou Plínio Salgado como um dos mais célebres escritores e romancistas brasileiros de todos os tempos, é sem dúvida alguma o maior romance social em prosa modernista da nossa literatura e o maior poema em prosa modernista de nossa literatura, e é, juntamente com o esperado, o maior romance brasileiro da década de 20, na balizada opinião de Wilson Martins. Embora cumpra assinalar que o esperado foi escrito na maior parte em 1930 e publicado em 1931. Ainda que cumpra ressaltar que a história do esperado, o enredo, se passa quase todo realmente na década de 20. Como sublinhou Plínio Salgado, abre aspas, nesse capítulo 4º, palpitante de brasilidade, como que se ouvem os clarins de Olavo Bilac na sua memorável campanha cívica, as vozes de Alencar e de Gonçalves Dias, repetindo os ecos da selva, o clangorar das inúbias na obra de Couto de Magalhães, a simpatia humana de Joaquim Nabuco por aqueles que ele ajudou a libertar da escravidão, o nobre orgulho da estirpe lusitana que ilumina as páginas de Eliseu de Carvalho, a alma do sertanejo presente nos sertões de Euclides da Cunha, o
tido do tradicionalismo flagrante em Oliveira Lima e Eduardo Prado, o entusiasmo patriótico do conde de Afonso Celso, fecha aspas. Em nosso curso também falaremos de todos esses autores citados, né, tanto os pensadores quanto os escritores, lembrando que os escritores também exerceram considerável influxo sobre o pensamento pliniano e integralista. Isto posto, também cumpre ressaltar que o conde de Afonso Celso, aqui citado, aderiu na década de 30 ao integralismo e escreveu, e quando Plínio Salgado publicou o romance O Nosso Brasil, o romance não, o livro O Nosso Brasil, o conde de Afonso Celso enviou a ele uma bela carta em que diz que ele, que era o autor de Por que me ufano do meu país, saudava o autor de Nosso Brasil, que era Plínio Salgado, de quem se confessava discípulo. Além de todos esses autores citados aqui, muitos outros que exerceram influência considerável sobre o pensamento de Plínio Salgado e sobre o integralismo, citaremos também em nosso curso alguns autores que não exerceram grande influência sobre Plínio Salgado e o integralismo, mas que não deixam de ser, em alguma medida, precursores de algumas ou muitas das posições integralistas, como Gonçalves de Magalhães, poeta e filósofo, né? E o filósofo José Soriano de Souza, grande pensador tomista do século XIX. No artigo 5º do Manifesto de Outubro, repleto nas palavras de Plínio Salgado, da alma de Caxias, do sentido da unidade nacional pela qual lutou o condestavo do Império, o autor de O Estrangeiro e do Esperado condena, sobretudo, o regionalismo excessivo e o exclusivismo da política estadual em detrimento da política nacional, colocando-se contra os partidarismos egoístas, a luta de classes e o caudilismo. No artigo 6º, por sua vez, Plínio Salgado condenou as conspirações carentes de objetivos doutrinários, as revoluções sem programas, proclamando que o integralismo é a revolução em marcha, porém a revolução com ideias, sendo, portanto, franca, leal e corajosa. Posto isto, cumpre assinalar que a revolução preconizada por Plínio Salgado e pelo integralismo é uma revolução que, de acordo com o sentido etimológico e astronômico do termo, significa, em última análise, uma restauração do primado do espírito, um retorno à ordem e às bases morais da nossa formação. Como escreveu Gustavo Barroso, o integralismo é revolucionário no bom sentido do vocábulo e sua revolução deve começar em nós mesmos, no combate ao espírito burguês, combate este que, na lição de Plínio Salgado, significa, antes de mais nada, a autoimposição de normas de nobreza, tanto na vida particular como na vida pública, correspondendo à revolução interior ou revolução do espírito, que foi sempre preconizada pelo autor de Primeiro Cristo e de A Aliança do Sim e do Não. Se, como observou Chesterton, o homem moderno é um viandante que se perdeu na estrada
e que tem de regressar ao ponto de partida, se quiser se lembrar de onde veio e para onde vai, podemos dizer que, em última análise, a revolução interior, de acordo com o significado etimológico e astronômico do termo revolução, é esse retorno do homem ao seu ponto de partida. Do mesmo modo que a revolução política e social autêntica não é senão um retorno da nação à ordem e ao equilíbrio perdidos, bem como as bases morais que a formaram. Daí ter Plínio Salgado assim afirmado em discurso proferido na Câmara dos Deputados, em Brasília, aos 29 de abril de 1963. Abre aspas, a doutrina que prego é revolucionária. A palavra revolução, conforme indica sua etimologia, significa retorno. O prefixo re quer dizer volver a alguma coisa. Isto representa o seguinte: quando se dá um desequilíbrio econômico, social ou político numa nação, urge uma revolução para retornar ao equilíbrio perdido. Fecha aspas. Essa definição da revolução integralista de Plínio Salgado corresponde, ou melhor, é muito semelhante à definição de revolução de Hilaire Belloc, ou Hilaire Belloc, como preferirem, já que era francês, mas viveu a maior parte da vida na Inglaterra e escreveu toda a sua obra na Inglaterra. E Hilaire Belloc, que foi e é o maior doutrinador do distributismo ao lado de Chesterton, cuja concepção de revolução também é bem semelhante a esta de Plínio Salgado e também de Hilaire Belloc. O artigo 7º do Manifesto de Outubro trata da questão social, tal como a considera o integralismo, sob visível, nítida influência da doutrina social da Igreja e das ideias de Pandiacalógeras e Rui Barbosa, aliás inspirados sobretudo na Rerum Novarum de Leão XIII e na obra do cardeal Mercier. Neste artigo, Plínio Salgado, condenando a escravidão comunista e o liberal capitalismo, defende o direito natural de propriedade, contra o qual atenta o sistema econômico liberal capitalista, e defende ainda as justas reivindicações dos trabalhadores, que deveriam e devem perceber salários adequados às suas necessidades, participar dos lucros das empresas conforme seu esforço e capacidade e tomar parte nas decisões governamentais. Aliás, essa tomada de parte dos trabalhadores nas decisões governamentais é um princípio básico do autêntico corporativismo. Corporativismo que, aliás, não abarca apenas as corporações de ofício, mas todos os grupos sociais naturais. E aí, tendo citado Rui Barbosa, cumpre ressaltar que Rui Barbosa, no final da vida, se aproximou bastante do pensamento da doutrina social da Igreja e se afastou consideravelmente do pensamento liberal no ponto de vista social e econômico, tornando-se um grande admirador do Papa Leão XIII e do cardeal Mercier. Cardeal Mercier, que foi o fundador da União Internacional de Estudos Sociais, de Malines, de onde ele era cardeal, na Bélgica, Malines, na Bélgica.
Bom, então vamos continuar, né? E, aliás, recomendamos a todos o excelente texto Rui e a Questão Social, de Alfredo Buzaide, em que ele analisa em que ele fala muito bem sobre esse pensamento, esse influxo do pensamento social católico sobre as ideias de Rui Barbosa no final da vida. O artigo 8º do Manifesto de Outubro, por seu turno, defende a família, célula mater, ou célula-mãe, célula básica, da sociedade e primeiro dos grupos sociais naturais ou corpos intermediários, que, assim como o homem, precederão o Estado, que deve respeitar a sua intangibilidade. O artigo 9º do Manifesto de Outubro sustenta o municipalismo, com base, antes de tudo, nos ensinamentos dos constitucionalistas do primeiro reinado e nas observações, já no período republicano, de homens como Gama Rodrigues, ao lado de quem Plínio Salgado fundara, em fins da década de 1910, o Partido Municipalista, e principalmente Domingos Jaguaribe, a quem o autor de Primeiro Cristo e o Espírito da Burguesia considerava o patriarca do municipalismo. Considerava com razão o patriarca do municipalismo. E, aliás, é um outro... Domingos Jaguaribe é outro autor de que falaremos bastante ainda em nosso curso, como vários outros aí dos citados há pouco. Neste artigo, Plínio defende que o município, célula mater da nação, é uma reunião de pessoas livres e de famílias autônomas, devendo ser autônomo em tudo aquilo que respeita a seus interesses peculiares. Por fim, o artigo 10º do Manifesto de Outubro constitui, segundo Plínio Salgado, a síntese nacionalista do Estado cristão, o resumo da democracia orgânica, entre aspas. E aí, abre aspas novamente, nele se traçam os grandes lineamentos da expressão e do prestígio internacional da pátria brasileira. Vive ali o espírito de Alexandre de Gusmão e do Barão do Rio Branco, os sonhos de Dom João III e do Conde de Bobadella e de Dom João VI, a firmeza de José Bonifácio na construção da nossa autoridade e da nossa grandeza, a ação de Pedro II e do Duque de Caxias na consolidação desse patrimônio, fecha aspas. O Estado integral, cuja implantação o integralismo propugna no Brasil, é o Estado corporativo cristão, antitotalitário, antiliberal, anticomunista de que nos falou Gustavo Barroso, e que, como escreveu este, se inspira no cristianismo, no tomismo e nas realidades nacionais brasileiras, tendo por alicerces a dignidade da pessoa humana e os grupos sociais naturais, e por lema a tríade Deus, Pátria e Família. Denominado Estado Orgânico Integral Cristão por Alcibiades de Lamare, é o Estado integral, o Estado que, nas palavras de Plínio Salgado, vem de Cristo, inspira-se em Cristo, age por Cristo e vai para Cristo, obedecendo aos preceitos de sua lei, chamada Lei Divina por Santo Tomás de Aquino, assim como aos preceitos da lei natural, também denominada lei moral. Nossa aula sobre a doutrina social da Igreja, falaremos mais sobre a lei divina e a lei natural, assim como sobre as demais leis, formas de lei da classificação tomista. Posto isto, cumpre assinalar que o estado ético preconizado pelo integralismo não se confunde de maneira alguma com o estado ético de inspiração hegeliana
defendido, por exemplo, por Giovanni Gentile, Benito Mussolini e outros teóricos do fascismo italiano. Com efeito, como bem acentuou Miguel Reale, o Estado ético integralista é um Estado transcendido pela ética e movido por um ideal ético, ao passo que o Estado ético de inspiração hegeliana é visto por seus defensores como fonte única e exclusiva do direito e da moral e personificação da própria ética. Outra diferença entre a concepção de Estado ético integralista e a de inspiração hegeliana, defendida pela maior parte dos teóricos do fascismo italiano, reside no fato de que o Estado ético preconizado pelo integralismo é um Estado meio, um meio a serviço do homem e do bem comum, enquanto o Estado ético da concepção hegeliana é um Estado fim, sendo o fim do homem e não meio. Como escreveu Plínio Salgado, o Manifesto de Outubro, em sua essência, é um documento que genealogicamente se prende aos primórdios da nacionalidade, consubstanciando o pensamento político dos reis portugueses, das dinastias de Borgonha e de Avis, baseado no serviço de Deus e da nação. Lembrando aqui que a nação portuguesa surge ainda na Idade Média e que o Brasil, na verdade, nasce junto com a nação portuguesa no Milagre de Ourique. A solidariedade humana e os recíprocos direitos e deveres de governantes e governados, realizando-se pela troca de benefícios, como a concebem o regente Dom Pedro em seu livro da virtuosa benfeitoria e ao rei Dom Duarte no Leal Conselheiro, obras fundamentais do pensamento político português, também influenciaram também vão na linha de todo esse pensamento consagrado por Plínio Salgado no Manifesto de Outubro. Ao passar em revista o Manifesto de Outubro, mencionamos todas as principais fontes doutrinais do integralismo, que analisaremos com mais profundidade nas próximas aulas e que são as lições da doutrina social da Igreja, da filosofia aristotélico-tomista e de grandes pensadores e escritores pátrios, a exemplo de Alberto Torres, Oliveira Viana, Farias Brito, Jackson de Figueiredo, Eduardo Prado, Tavares Bastos, Oliveira Lima, Couto de Magalhães, Tavares Bastos e muitos outros, na maioria citados em nossa primeira aula. Bom, creio que seja esta a primeira aula de nosso curso sobre as fontes do integralismo. Muito obrigado.